Olá, alunos, eu sou o professor de artes, Alex, e hoje a gente vai dar início aí uma aula falando sobre o neoclassicismo, né? Especificamente hoje a gente vai estar falando sobre escultura, mas antes disso, né, sobre a aula anterior, eu acabei falando sobre o Jacques Davy, que foi um artista aí oficial, o pintor oficial do Napoleão Bonaparte, e hoje eu vou estar dando uma pequena introdução aí sobre o Ingres também, falando sobre esse outro artista aí que também, querendo ou não, ele se tornou um grande ícone, expoente aí da história da arte, assim como Jacques Davy, certo? Então, para a gente dar início a essa aula, vamos conhecer só algumas características aí do neoclassicismo. O neoclassicismo foi um período bem forte na história da arte, exatamente porque aconteceu lá em 1750 a 1820, né? Teve esse período aí, né, dessa retomada, né, dos valores da antiguidade da arte greco-romana, né? Então, eles tentaram, de certa forma, é, voltar à antiguidade, né? Voltar àquela ideia do clássico, né? E tanto é que recebe o nome de neoclassicismo, exatamente por essa questão deles valorizar, né, toda a escultura, a pintura, tanto grego e romana, né, no caso. Então, na história da arte, tanto as esculturas gregas como romana, principalmente aí no caso, elas tiveram um valor muito forte, né? Tipo, eles buscavam retratar o máximo do real possível, né? Então era uma questão bem de estudo de anatomia, e conforme eles foram fazendo a escultura, eles foram se aperfeiçoando através disso. E o neoclassicismo é como se estivesse voltando no tempo, né? É como se fosse a ideia mesmo, até mesmo acho que eu vou comparar aí até mesmo com o Renascimento, né? Que o Renascimento também eles estavam voltando, né? Tava renascendo na arte grego-romana. Então, já o neoclassicismo, que já que se passou na França e em outros países aí que eu vou estar falando para vocês, ele teve essa valorização bem grande através da arte grega, né, e principalmente aí da romana. Então, a valorização dos elementos mitológicos, que era uma característica bem forte aí do neoclassicismo, temas heróicos e cívicos. Então, a arte como imitação, certo? Então, a arte ela vinha como imitação, na realidade, tanto desse período aí anterior, né, um período bem forte, e ele, na realidade, também imitação também dessa questão mais próxima da realidade, tudo bem? Apesar de trabalhar com essas questões, né, de seres mitológicos e tudo mais. Então, o realismo acentuado, que era também outra característica, a luminosidade precisa, como vocês podem olhar aí numa obra aí do lado, lembra um pouco barroca também, né? Apesar de não ser, mas é uma coisa mais escura, né, no fundo e com foco de luz em cima, né, da odalisca. Então, atitudes nobres e sérias, isso daí também é uma característica que eles usavam. E o iluminismo, né, no caso, galera, que é a razão e o bem comum aí, né, que é dos grandes pensadores da época. Então, o representantes, galera, que eu até comentei para vocês na aula passada, é o Jacques Davy, né? E o Dominique Ingres, pessoal. Geralmente a gente fala só Ingres, tá? A gente evita falar Dominique, tá? O primeiro nome dele, né? Que nem o nome do Picasso, né? Geralmente a gente fala só Picasso, não fica falando Pablo Picasso. E geralmente o nome inteiro dele, certo? Então tem uma obra aí que eu queria mostrar para vocês, que é a Grande Odalisca, né? Que ela se encontra aí no Museu do Louvre, e só para você ver a característica do traço dele, né? Um traço que praticamente você nem percebe de tanto realismo que tem nessa obra. Parece realmente uma fotografia, certo? E esse artista, galera, ele é um pintor, aí o Dominique Ingres, só para você ter uma ideia, ele é um pintor aí que ele nasceu em 1780 e veio a falecer aí em 1867, né? Ele viveu pouco tempo, né? Se você for contar, 67 anos, né? Mas na realidade, ele é um discípulo do Davi, né? Em Paris. O Davi, que é o artista, o Jacques Davy aí, que foi o cara que representou o juramento dos Horácios, representou aí também a morte de Mahat, que eu vou estar falando para vocês nos próximos slides, né? Então ele foi esse aluno, né? Esse aluno exemplar, tanto é que eu estou citando ele aqui para vocês, e ele é considerado, na realidade, um artista de transição entre o neoclassicismo e o romantismo, tá? Ele está ali naquele período entre esses dois movimentos da história da arte,
certo? Então o Inglis da galera, na realidade, ele também buscava atingir as suas obras à perfeição, como você pode ver, a odalisca aí parece uma fotografia, né, de tão perfeita que é. Então a ideia dele dessa questão mais de perfeição, também ele gostava de usar muitas cores, né? Então ele representava, na realidade, o mais próximo possível é, da realidade e tentava chegar, né, como se fosse realmente uma foto, algo bem, apesar da fotografia surgir bem depois aí com Daguerre, um francês super famoso aí, né? Eles já tentavam buscar o realismo bem forte nas suas pinturas, certo? Então, na realidade também, galera, o Inglis, ao contrário do David, pessoal, ele não utilizava tanto temas da antiguidade clássica, tá? Na realidade, ele aproximava mais temas da sua época, né? E desenhos e retratos que ele também retratava aí, fazendo através das suas pinturas, certo? Então é um artista que eu gosto bastante, né? Um cara aí que representa realmente a arte aí com uma força muito grande. E fica aí a dica aí para você dar uma pesquisada mais sobre o Inglis, né? E Jacques Loudavi, o próprio Jacques Loudavi, eu acredito que ele e o Inglis são os maiores símbolos da pintura, né? Do neoclassicismo, tá bom? Eu vou estar falando sobre escultura também, que tem outros símbolos, outros expoentes aí na história da arte que mostram a grande força da escultura também no neoclassicismo, certo? Então, galera, essa obra aqui é uma das obras mais famosas que tem aí do neoclassicismo. Como vocês podem notar, eu acho que é uma obra bastante impactante, né? Uma pintura do Jacques Loudavi, né? E essa pintura aí mostra, no caso, a obra mesmo em si, é a obra do seu lado esquerdo, certo? Aí mostra toda uma cena de crime e tudo do lado direito, né? Lógico que se você fosse contar mesmo na história da arte, a cena retratada originalmente mesmo seria essa do lado direito, né? Onde mostra a Charlotte aí, que matou o Mahat, no caso, certo? Mas teve toda uma cena de luta, tal, de tudo isso, a cadeira no chão, você pode ver. Mas o Davi, ele tentou arrumar a cena, né? Então, o Jackson Davi, pelo fato dele gostar exatamente dessa, dessa questão de querer santificar a Mahat, ele fez uma cena totalmente oposta do que teria acontecido. Exatamente, ele tentou endeusar exatamente o Mahat. E ele conseguiu, realmente, né? Porque se tornou uma das obras mais importantes aí na história da arte. Então, uma das obras realmente mais famosas, galera, é a obra de Mahat. Na realidade, o Mahat, pessoal, ele foi um revolucionário aí, que ele tinha uma incumbência, né, de preparar uma nova constituição, né, era bem voltado para esse sentido aí, tá bom? E dizem, galera, que ele vivia de maneira bem simples, o Mahat, tá? Ele vivia de uma maneira que, na realidade, ele ganhava, né, algumas causas solidárias nesse sentido, e a porta dele estava sempre aberta ao povo. Tanto é que a Charlotte chegou e apunhalou ele, né, e acabou tirando a vida desse ícone aí da história, né? Então, o que que acontece? Pelo fato dele ser uma pessoa bem simples, a porta dele estava sempre aberta para ajudar as pessoas, certo? Então o Mahat, galera, ele tinha uma doença na pele que na realidade obrigava ele a passar parte do tempo em casa, certo? Então, e ele ficava, galera, imerso à água, né? Ele ficava na banheira lá, né? Geralmente porque para poder ajudar a pele dele, que ele tinha uma doença que era uma espécie de algo bem difícil, porque tinha dor, né? Ele sentia muita dor e tal. Então ele costumava ficar nessas águas mais voltadas aí para águas medicinais, né? No caso. Então, em uma oportunidade aí, pessoal, como você pode ver aí do seu lado direito da tela, uma jovem adversária política, né? Que no caso é a Charlotte, ela entrou na casa dele, galera, para fazer um pedido, né? Uma coisa bem natural da época. Enquanto Mahat, galera, ele lia uma carta com um pedido, né? Então a jovem, ela apunhalou ele, né? Então, a partir do momento que ela apunhalou ele, virou um símbolo, né? Porque o David tentou mostrar exatamente aí o amigo, né, segurando a carta, né,
do crime, né? A carta que aconteceu toda essa situação, né? Então, o David, né, que era amigo de Maharshi, no caso, ele foi chamado à cena do crime. Posteriormente, aí, ele retratou, na realidade, ele convertendo também, galera, o momento em que a imagem mais marcante da Revolução. Então, o David, na realidade, ele tentou mostrar uma cena aí que, querendo ou não, deu uma santificada também no Mahat, né, nesse sentido. Você vê que toda a cena, até mesmo pelo sangue, aí, não existe muito sangue, foi uma apunhalada, né, mas existe um pequeno cortezinho aí no peito dele, né, toda a cena ele segurando um bico de pena e a faca no chão aí, como vocês podem observar de toda a cena, né? Então, o David, pessoal, ele mostra aí na realidade o a realidade, tudo que ele sentia aí pela essa questão da cena. Por exemplo, dá uma olhada na cena aí, pessoal, como lembra. Olha só, não sei se vocês conhecem, mas com certeza vocês devem conhecer a obra Pietà, né? A Pietà, que é uma escultura do Michelangelo, e o David, galera, ele pegou essa cena e ele tentou fazer mais ou menos nesse sentido dos braços do Jesus Cristo, né? Meio jogado assim, né, no chão e como se a banheira fosse a própria Pietà, né? Segurando Jesus Cristo, né? Então ele deu uma santificada de certa forma nessa escultura do Michelangelo, né? Michelangelo era um ícone, né? Do Renascimento, né? O classicismo surgiu bem depois, né? No caso. Então, reparem também, galera, o rosto do Mahat, ele não reflete a dor e nem espanto, né? Na realidade, ele tem um leve sorriso, galera, na expressão, uma expressão mais serena, né? Um sorriso mais arcaico, um sorriso mais Mona Lisa, né? Quando parece que vai sorrir, não sorri, né? Então, ele tentou passar essa ideia, porque a partir do momento que o Mahat ele morreu, dá essa ideia aí que ele morreu, mas ele morreu feliz, assim, por uma causa, enfim, nesse sentido aí de que ele estava cumprindo o papel na Terra, certo? Então tem vários significados aí sobre essa obra, dá pra gente ficar lendo aí durante horas, né? Toda essa questão de luz, de cor. Eu gostaria também que vocês notassem o céu aí, ó, né? O David, na realidade, ele jogou uma espécie de sombreamento, né? Um degradê, um escala tonal, né? A parte mais escura do lado do Mahat e uma luz vindo mais intensa, como se estivesse vindo do céu mesmo, assim, né? E dando essa sensação aí que ele foi para um bom lugar. Então, a leitura de uma obra de arte, né? Eu gostaria que vocês também notassem também que, que do seu lado direito da tela, na parte inferior, né? Você pode notar que o David, na realidade, ele pôs lá a Mahat, né? De David. Foi uma homenagem que ele fez aí. Então, essa obra aí, galera, é uma pintura, um óleo sobre tela, né? Se encontra em Bruxelas, né? No Museu Reais de Belas Artes. Tudo bem, galera? Então, é uma obra aí que eu gosto bastante e se deixar eu fico falando horas e horas sobre essa obra. Certo? Já a respeito da escultura, né? A escultura neoclássica, galera, ela teve algumas características, certo? Não vou estar contando aqui para vocês. A escultura neoclássica, ela foi uma das expressões artísticas que faziam parte dos movimentos ocidentais, relacionada com decorativos, de artes, teatro, música e arquitetura. Então não vai pensando que simplesmente a arte neoclássica, ela é só, por exemplo, só pintura, principalmente aí que eu tô falando do Ingres e do Jacques David, mas também como escultura, que é lógico que quando a gente fala de artes a gente lembra de pintura e escultura, mas na literatura, na música e na arquitetura foi muito forte também essa tendência neoclássica, certo? Então, a arte ela foi inspirada nas tradições da Grécia e Roma e adquiriu uns princípios que sustentavam na composição equilibrada com ideias moralistas, galera. Lembra disso daí, tá? E que contrariava a excentricidades da arte decorativa conhecida como Rococó, que foi um movimento também muito forte, assim como o Barroco, certo? Então, só para passar um embasamento teórico, galera, também, a escultura, na realidade, ela foi uma expressão artística aí que teve um importante papel no movimento neoclássico, né? Se você for contar, os escultores neoclássicos, eles tiveram várias fontes, galera, de referências de inspiração. Por exemplo,
né, eles foram, na realidade, eles foram muitos os modelos antigos deixados pelo grego e pelo romano. Eles foram bem voltados para isso daí, tá? Então, já que na maioria dos originais, né, da época, né, acabou não acabou sobrevivendo, né, nessa questão do tempo. Pensa comigo, né? Geralmente essas esculturas gregas e romanas, elas foram bem judiadas conforme o tempo, mas os gregos ou os próprios do neoclassicismo, eles acabaram se apropriando de algumas imagens e criando em cima disso, né? Que eram referência deles, né? Eles gostavam disso daí, tava renascendo essa ideia aí tanto da arte grega como romana através do neoclassicismo, certo? Então, é, a recuperação das antigas, galera, das antigas formas gregas e romanas no período neoclássico teve como fundamento resgatar, na realidade, um alto valor, certo? Como excelência de virtude, criando as figuras heróicas e majestosas aí no caso, certo? Então, os escultores da época, eles deveriam, na realidade, pessoal, interpretar de certa forma, né, a necessidade espiritual do homem, né? Então, ele tentava buscar, de certa forma, o espiritual, essa questão mais voltada para a religião também nesse sentido, tá? E os sentimentos mais refinados, né? E então, as características também, galera, umas características bem fortes também desse movimento, eram as características faciais e corporais, tá? Principalmente aí, né, nessa questão mais corporal, porque era uma técnica aí que eles usavam nesse sentido, tanto essa parte mais voltada para o corpo. Meu, se você for olhar, galera, as esculturas, elas buscavam uma perfeição incrível. O corpo tanto do homem quanto da mulher era um padrão daquela época, um padrão de força, e na realidade eles estavam endeusando nesse sentido, certo? Então, outra coisa interessante que eles buscavam na realidade o equilíbrio e a proporção. Lembra aí, lógico que eu vou estar citando aí só um exemplo, lembra aí do Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci, né? Que era uma perfeição incrível, né? Então a gente está falando tô falando do Renascimento, né? Mas querendo ou não, eles teve influência aí de alguns sentidos, né, sobre a arte romana, né? A arte é uma arte aí que querendo ou não, eles buscavam essa própria simetria aí na obra, certo? Então, algumas estátuas, galera, no caso, tanto as estátuas quando elas eram esculpidas, o cara tentava buscar de certa forma todo o equilíbrio na obra, né? Então tinha, né? Eu vou citar para vocês, como eu falei anteriormente aí, da própria Pietà, né? A Pietà do Michelangelo é uma das obras mais enigmáticas que tem na história da arte, exatamente porque mostra essa questão do equilíbrio, mostra Jesus Cristo como um ser fragilizado, né, morto aos braços da mãe dele, Maria. Então, no caso, então tem uma questão muito voltada para a espiritualidade nesse sentido, certo? Então, para a gente dar continuidade aqui, eu queria mostrar para vocês o Canova, galera. O Canova é um artista aí que eu gosto bastante, já admirava o trabalho dele há muito tempo atrás, né? E ele é um artista, na realidade, que ele, uma das suas obras mais importantes aí, né? Deixa eu tentar lembrar. Ele fez o Papa, né? O Papa Clemente, o Papa Clemente décimo terceiro no caso, e ele fez também, galera, o Clemente décimo quarto. Ele fez esses dois, né? Esses dois papas aí no caso que acabou se tornando uma das obras mais importantes da vida, da carreira dele, da biografia dele no caso. Eu gostaria que vocês observassem também essa obra aí, né, que é uma obra espetacular aí da cabeça de Medusa, né, no caso, Perseu, ele tá com a cabeça da Medusa, né, ele arrancou a cabeça dela, tá segurando as cobras, no caso, que é o cabelo dela, né. Então, essa obra aí, na realidade, ela refere-se mais o período aí do artista como um dos ícones, né, da história da arte, né? Então, a partir daí, galera, a partir do momento que ele fez essa obra, que se tornou uma obra mais visada, que todo mundo, na realidade, gostou bastante, né? Ele acabou chamando a atenção aí de diversas pessoas aí da nobreza, no caso, até mesmo Napoleão Bonaparte, né? Que Napoleão Bonaparte, ele
ele acaba chamando o artista para, na realidade, se tornar um escultor dele mesmo, né? Então, o Napoleão Bonaparte é bem legal, galera, que por mais que tenha toda a história dele aí, né? Ele é um cara que admirava bastante a obra de arte, por exemplo, ele gostava bastante da própria obra do David, né? Do Jacques David. Ele gostava bastante que se tornou o pintor oficial do Napoleão Bonaparte. Então, os maiores expoentes desse tipo de escultura tinham grande interesse no estilo antigo e clássico que eu falei para vocês. Além disso, estavam inclinados à composição de grande realismo e simetria notável. Quando fala nessa questão de realismo, você pode notar o realismo, a perfeição do corpo. Notas também, galera, que tem um equilíbrio na obra, né? O formato do triângulo, a base da mão ali, como você pode ver, a mão direita, né, do Perseu, tem uma base que segura a mão, né? A gente tem que ver, galera, que na época eles estavam esculpindo aí em mármore, né? Então, querendo ou não, por mais que eles estavam esculpindo, tinha que ter uma sustentação, tinha que ter uma base, tinha que ter um apoio para poder segurar a mão. Simplesmente não dava para colocar uma mão, né, do lado assim, que provavelmente ela ia quebrar. Então tem que ter uma base sempre nesse formato triangular, certo? Então é uma das obras bem importantes aí, né, que eu citei para vocês, essa obra aí, né, do Perseu com a cabeça da Medusa, certo? Então, para a gente dar continuidade aqui nessa videoaula, o Antônio Canova, galera, ele também fez uma escultura do Napoleão Bonaparte, tá? Essa escultura aí que é bem bela mesmo, na realidade, né? Então, essa escultura, ela se tornou um símbolo também, exatamente aí pelo fato dele mostrar o Napoleão todo imponente, todo nesse sentido, né? Entre os artistas, pessoal, que se dedicaram à escultura desse tipo, então, estava o Antônio Canova, que eu falei para vocês, o Betel, né? E o Jean. São esses três artistas, querendo ou não, esse triângulo aí, eles se tornaram os maiores artistas. Professor, existe mais artista? Que produziram esculturas, né, super famosas aí na história da arte, e principalmente o neoclassicismo. Sim, galera, existiu vários, né? Eu tô citando esses três aí, que eu acho que é um dos maiores expoentes, né? Esses três artistas aí que merecem. Lógico que os outros também merecem, mas, né, dependendo aí do caso, a gente vai entender mais sobre esses três aí, que é um dos três aí que provavelmente pode cair no vestibular lá na frente, tá bom? Então, os países que mais representaram a escultura neoclássica foram a Itália, Dinamarca, França, galera. França, nossa, é muito forte, exatamente por ter esses artistas também, certo? A própria Dinamarca também, que tem um ícone aí, tá bom? Os Estados Unidos também, eles acabaram criando bastante escultura neoclássica, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, a Espanha e Portugal, certo? Então foram esses países aí que eles tiveram grandes forças aí nas esculturas neoclássicas. Então, só para a gente dar continuidade aqui, galera, o Betel, ele fez essa escultura aí muito boa, né? No caso, a estátua de Jasão, né? É um artista aí que eu gosto também bastante, exatamente por ele ter mais essa pegada mais, apesar de ser clássico, um pouco mais rústica também nesse sentido, né? Então, ele é um cara aí, pessoal, que ele é um escultor, ele é renomado aí em toda a história da arte, tá? Talvez um pouco menos do antigo que eu tava falando, no caso, né? Do outro escultor. Então, na realidade, galera, ele nasceu em Copenhague, né, na Dinamarca, e ele se mudou para a Itália, galera. Então, para estudar exatamente a arte clássica. Então, a partir do momento que ele chegou lá na Itália para estudar arte clássica, ele acabou se tornando uma das pessoas mais importantes aí na história da arte, porque ele realizou diversas esculturas, entre elas segue o exemplo aí da estátua de Jasão, certo? Então, outra coisa também, galera, que ele fez aí durante o percurso da vida dele, ele foi um cara que ele acabou se dedicando à realeza, tá? Ele se dedicou às pessoas aí, querendo ou não, né, pessoas que tinham bastante lucro, bastante dinheiro aí, a nobreza, o pessoal que estava ali acima de tudo ali no caso, certo? Então ele acabou fazendo vários bustos. Esses artistas, galera, eles faziam vários bustos de pessoas, pai de família, geralmente as pessoas que tinham acabavam morrendo e eles
eles acabavam esculpindo eles. Até mesmo em vida teve bastante, tá? Bastante pessoas aí que foi homenageada através dos bustos, né? Através dessas obras que eles esculpiram no caso, certo? Então, exatamente, galera, eles também buscavam aí, né, reviver a escultura grega, né? Então, provavelmente eles também fizeram vários bustos aí de pessoas, celebridades aí, que até mesmo de mitologia, nesse sentido aí da palavra, certo? Então, tem um outro artista, galera, né? Então, esse outro artista, que é o Jean, no caso, o Jean, pessoal, ele é um artista aí que, na realidade, ele foi um escultor francês, né? Ele nasceu aí em Versalhes, querendo ou não, uma região bem próxima a Paris. E ele se dedicou, pessoal, à realização de retratos e bustos de personagens da época também, tá? Então, uma das obras mais importantes na carreira, na biografia dele, galera, é o Voltaire, tá bom? Então, após trabalhar com algumas esculturas, personalidades, né, no caso europeias, né? Então ele foi para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, pessoal, ele não fez nada mais, nada menos que a estátua, né? Na estátua de tamanho real, lembrando o tamanho real, galera. Ele fez o tamanho certinho do presidente George Washington, certo? Então esses artistas aí realmente são os grandes expoentes da história da arte relacionada à escultura. Então logo no começo aí dos slides eu tentei mostrar o Ingles, tentei mostrar para vocês também o Jacques David, que são artistas aí que da pintura, né, os grandes da pintura neoclássica, e esses três escultores aí que também, que querendo ou não, criaram um renome aí na história da arte por se tornar, né, os artistas que se dedicaram à arte neoclássica, essa arte que reviveu a cultura grego-romana, né, e eles se tornaram um dos maiores ícones também aí e merece todo o reconhecimento possível, tá bom? Então eu vou ficando por aqui com essa videoaula, espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham gostado tanto logo no começo dos slides aí da grande odalisca, né, que é uma pintura do Ingles, né, do próprio Maharaj, que é a pintura do Jacques David, e nas aulas anteriores eu acabei citando aí, né, obras espetaculares do Jacques David, que principalmente que é o Juramento dos Horácios, certo? Então vou ficando por aqui, até mais, galera, um grande abraço e fica com Deus.